Fala pessoal, tudo bem? Fez a sua inscrição? Vamos lá então? Vamos continuar o nosso estudo e vamos fazer agora o estudo dos princípios da Lei 14.133. Pessoal, poucos princípios, olha aí, ó. Nós temos o LIMP aqui, olha, se você observar, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sabe, um comentário que eu quero te fazer é sobre o princípio da eficiência. Agora, o princípio da eficiência é um princípio licitatório expresso. Porque, com base na 8666, ele era um princípio licitatório implícito. Porque a 8666 é de 93. O princípio da eficiência foi colocado expresso no ordenamento jurídico brasileiro em 98 e não houve alteração da 8666. Nessa nova lei, o princípio da eficiência já vem expresso. Então, nos primeiros princípios aqui, ó, nós temos o LIMP. O LIMP, nenhuma novidade. Quais outros princípios? Princípio do interesse público. Esse não estava na lei anterior. Então, os que não estavam na lei anterior, eu vou colocar de vermelho, ó. Princípio do interesse público. Outro princípio, probidade administrativa, já estava na lei. Igualdade já estava. Olha só, não estava. O princípio do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções e da motivação. Presta atenção no próximo princípio, olha. Vinculação ao edital. Acabou aquele princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por quê? Não se fala mais em instrumento convocatório? Porque agora não existe dois instrumentos convocatórios, agora nós só temos edital. Porque nós vamos ver que o convite acabou. E o convite é que tinha a carta convite, que era um outro instrumento convocatório. Então agora o princípio, olha o nome, é vinculação ao edital. Perfeito? Princípio do julgamento objetivo já tinha. Veja, princípio da segurança jurídica, da razoabilidade, não havia. Presta atenção, aí eu vou até colocar outra cor. O princípio da competitividade, ele já existia no regramento anterior, mas implícito. Era um princípio correlato. Lá no artigo 3º da 8666, a gente tinha aí os princípios que eles são correlatos, e um deles era a competitividade. Mas a competitividade não estava no rol do artigo 3º da 8666, como está no rol do artigo 5º da 14.133. Perfeito? Não estava também, e aí vou voltar para o vermelho, proporcionalidade, celeridade e economicidade. Mas já estava o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. E ainda, pessoal, veja que também será aplicada a lei aqui, as disposições do Decreto-Lei 4657, que é mais conhecida como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, perfeito? Então esses são os princípios que estão expressos, claros, aqui na Lei 14.133, no rol do artigo 5º. O que nós vamos fazer aqui agora? Estudar alguns desses princípios, alguns deles, perfeito? Então vamos lá, o primeiro princípio que eu quero estudar com você não é um princípio novo, mas é um princípio que traz alterações relevantes para aquilo que cai na nossa prova. Olha lá, o primeiro que eu quero trazer com você é o princípio da isonomia e da igualdade, fazendo os dois juntos. Pessoal, se nós formos ao artigo 11, inciso 2, nós vamos ver que a manutenção da isonomia e da igualdade entre os licitantes é um dos objetivos da licitação, perfeito? Existem 4 objetivos da licitação. Um deles é a manutenção, que a licitação seja conduzida e mantida com uma forma isonômica igual entre os participantes, entre os licitantes. Aí, pessoal,
onde que o princípio da isonomia e da igualdade estão exteriorizados melhor na Lei 14.133? Lá no artigo 9º, no inciso 1, a linha B, e no inciso 2, que vai dizer o seguinte, olha, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, e que é vedado. Primeiro, estabelecer preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Então, não é possível ao agente público, no edital ou no contrato, estabelecer distinção entre os licitantes em razão de naturalidade, sede ou domicílio. Não pode o agente público. Mas pode quem? Pode a lei. A lei pode fazer, perfeito? E quando a lei fizer, não tem problema. O que não pode é o agente fazer fora dos casos previstos em lei. Perfeito? E o segundo é igual ao que estava na 8666. Olha, é vedado ao agente público estabelecer tratamento diferenciado de qualquer natureza, pessoal, porque veja, natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra. Então, para a gente resumir, é vedado ao agente público estabelecer distinção de qualquer natureza entre quem? Olha lá. Entre as empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local de pagamento, mesmo quando é envolvido financiamento de agência internacional. O inciso 2 não muda. Mesma coisa, perfeito? Não há mudança, perfeito? Essa segunda hipótese não há mudança. Então, ao agente público é vedado, e isso é manter igualdade e isonomia entre os licitantes, estabelecer distinção de domicílio, naturalidade, sede do licitante, bem como distinção de qualquer natureza entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive quanto à moeda, modalidade, local de pagamento, ainda que, mesmo que, haja financiamento de agências internacionais. Aqui, ok, é igual. Aqui é novo. Perfeito? Tranquilo? Vem cá. Vamos continuar. Veja aqui ainda a chamada margem de preferência. Aqui nós temos um pouquinho de mudança comparado lá na Lei 8666. A 8666 estabelecia margem de preferência para os produtos manufaturados e os serviços nacionais, serviços técnicos que atendam às normas, os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Tá? Estabelecia margem de preferência para empresas que comprovavam um percentual mínimo de cargos e empregos para os portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência e cumpriam as regras de acessibilidade. Havia essa margem de preferência lá. Agora mudou. Vem cá. Qual é a margem de preferência que tem aqui? A primeira, para os bens manufaturados e os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Ó, essa, ok, permanece. Para os bens manufaturados e os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, eu ainda terei margem de preferência. E aí que a lei fala o seguinte, olha, essa margem de preferência será definida em ato do Poder Executivo. Só que muita atenção com o 2, pessoal. O 2 é o que vai cair em prova, olha. Não se aplicará essa margem de preferência se a capacidade de produção desses bens ou prestação desses serviços no país for inferior a quantidade a ser adquirida ou contratada, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Então, pessoal, a margem de preferência para os produtos manufaturados e os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras não será aplicada quando houver quantidade inferior ao desejado. Veja, quando for inferior, a quantidade inferior à adquirida ou contratada, ou seja, a contratação
quer mais do que efetivamente se produz ou se presta, ou ainda for inferior aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto. Que no frigir dos ovos é a mesma coisa do inciso 1. Eu parcelo o objeto, vou fazer várias licitações, e essas quantidades de prestação disponíveis, a quantidade de bens disponíveis é inferior para cada uma dessas parcelas do objeto a ser licitado. Então, eu não dou essa margem de preferência. Então, muito cuidado com isso. Essa não é uma margem de preferência absoluta. Perfeito? Agora, vem cá. 3. Terceira observação. Se esses bens manufaturados ou se esses serviços nacionais forem resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, a margem de preferência poderá ser de até 20%. Pessoal, presta atenção no seguinte. A lei não estabeleceu qual o valor da margem de preferência. Isso vai ser definido em ato do executivo. Mas se esses produtos manufaturados e esses serviços nacionais forem resultantes de desenvolvimento ou inovação tecnológica no país, a margem de preferência poderá então ser de até 20%. Muito cuidado com isso. Perfeito? A lei anterior estabelecia uma margem de preferência adicional. Não falava qual o valor. Só falava que era uma margem adicional. Aqui já falou. Aqui é o valor de até 20%. Poderá ser de até 20% essa margem de preferência. Perfeito? E qual que é a segunda margem de preferência, pessoal? Para os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme vier em regulamento. Pessoal, importantíssimo isso aqui. Isso aqui, além de exteriorizar o princípio da isonomia e da igualdade, exterioriza também o princípio do desenvolvimento nacional sustentável da licitação. Isso aqui é uma função regulatória da licitação. É dar preferência para aqueles licitantes que desenvolvem produtos, bens recicláveis, reciclados ou biodegradáveis. Isso é preservação do meio ambiente. Não só do meio ambiente, mas também questões atreladas a aspectos sociais, econômicos também, né? Então, muito cuidado aqui. Isso é novo. Novo. Perfeito? Cuidado. Ainda, pessoal, olha lá. Não é novo, mas está na lei, eu quero te falar. Poderá ser estendido também a bens manufaturados e serviços originários de países do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso e ratificado pelo presidente. Isso já havia na lei anterior, a margem de preferência ser estendida a a produtos oriundos dos países do Mercosul. A lei repete. E também não é novo, até por determinação constitucional, o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos falar do princípio da publicidade, que não é um princípio novo também, mas que traz situações relevantes e novas para nós. Olha lá, pessoal. A exteriorização do princípio da publicidade vai estar lá no artigo 13. Veja, pessoal, eu não preciso te dizer que a licitação é pública e que os seus atos são acessíveis ao público. Eu não preciso dizer isso, exceto o conteúdo das propostas, até a respectiva abertura do envelope. Isso é óbvio, isso vai permanecer. O que é relevante, o que é importante para nós aqui é o seguinte, olha, há na lei a chamada publicidade diferida, a chamada publicidade postergada. Veja, o conteúdo das propostas até a respectiva abertura, óbvio, não precisava dizer. Eu não preciso dizer que as propostas têm que manter um caráter de sigilo até a sua abertura, porque se a proposta ela for pública desde sempre, eu não tenho competição. Agora o relevante está aqui. A publicidade diferida quanto ao orçamento da administração, ou seja, o quanto a administração
tem para pagar. Porque, pessoal, quando a gente faz uma licitação, você que nunca participou de uma licitação, a gente tem que dizer qual é o recurso orçamentário que vai cobrir aquela despesa. Esse recurso orçamentário, ele não pode ser disponibilizado de cara no processo licitatório. Porque senão o licitante já sabe quanto que tem para gastar e ele vai dar a sua proposta, o seu valor com base naquilo que a administração tem para pagar. Então, para permitir uma efetiva competição, para que não haja um conluio entre os licitantes, a lei trouxe o sigilo do orçamento. Mas esse sigilo do orçamento é até um determinado período, porque haverá publicidade diferida desse orçamento. Olha lá, pessoal. O orçamento estimado, então, olha só, a publicidade diferida do orçamento, vamos estudar isso. Esse orçamento estimado poderá ter caráter sigiloso. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma possibilidade. É um poderá. E aí, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Ou seja, as controladorias, as corregedorias e os tribunais de contas poderão ter acesso a esse orçamento sigiloso. Perfeito? A Presidência da República vetou o dispositivo que falava até quando esse orçamento é sigiloso. Foi vetado. Então nós não temos especificamente um marco definido em lei para que aconteça esse orçamento público. Mas antes do final da licitação, né? Antes da licitação ser terminada, ser concluída, tem que se tornar público esse orçamento. Mas não há um marco legal. Agora, o que é interessante aqui, olha, e aí juntando até dois princípios. Olha o que diz o artigo 18, inciso 11. O gestor deve proceder à motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, caso opte pelo sigilo. Pessoal, é um exemplo de princípio da publicidade e do princípio da motivação. O gestor vai optar pelo sigilo? Ele pode optar. Quando que vai tornar público? Em tal momento. Tem que motivar, é o que está falando o 18, inciso 11. O gestor público deve motivar o momento da divulgação do orçamento. Por que vai se divulgar depois da fase de recursos ou depois da fase de classificação, julgamento das propostas? Qual que é o fundamento? Tem que trazer a razão, tem que justificar, tem que motivar. Perfeito? E aí, pessoal, olha, na hipótese em que a licitação for adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital da licitação. Isso também é uma razão lógica para isso. Você que nunca estudou o pregão eletrônico, por exemplo, você não sabe o que é o maior desconto. O critério de julgamento maior desconto, ele decorre do critério menor preço, ele é um menor preço, só que com base num desconto dado. Ou seja, a administração estabelece no edital um valor máximo que ela vai pagar. E vai ganhar a licitação aquele licitante que der um maior desconto com base neste preço. Então a administração cobra 100, o sujeito vira e fala, olha, a administração paga até 100, eu vou querer que a administração me pague 30. Então estou dando um desconto de 70%, que valores irrisórios, tá? Valores aleatórios, na verdade. Ele deu um desconto de 70%, o outro deu um desconto de 60%. Então quem der o maior desconto está dando o menor preço. E aí vai ganhar a licitação. Só é possível fazer esse desconto se o valor estiver constante no edital. Então é por isso que está aqui, olha, na hipótese em que é adotado o maior desconto, o preço estimado ou máximo tem que constar do edital de licitação. Tem que constar, porque senão não tem como dar o desconto. Perfeito?
Ah, esse princípio é legal demais. Esse princípio é o top da nova lei. Pessoal, princípio 2.4 é o princípio da segregação das funções, ou, se você preferir, é o princípio ADO, cada um no seu quadrado. É esse. Já ouviu essa música? ADO, cada um no seu quadrado, meu querido? É o princípio da segregação das funções. Cada um faz a sua. Não há mistura das atividades. Cada um no seu quadrado faz o seu, eu faço o meu, não haverá conflito e nós vamos seguir a licitação de maneira correta. Para você anotar algo técnico, coloca aí, olha, que o princípio da segregação das funções é a separação das funções realizadas durante uma licitação. É a separação das funções realizadas durante uma licitação. Tem por objetivo, pessoal, evitar a concentração de poderes, de decisões, evitar a concentração de poderes, decisões e atos em um só agente. Isso decorre, pessoal, da complexidade de uma licitação. O princípio da segregação das funções é ferramenta para otimizar e gerar eficiência na administração pública, na licitação. ADO, cada um no seu quadrado. Eu faço o meu, você faz o seu, e nós vamos fazer bem feito. É isso que quer dizer o princípio da segregação das funções. Pessoal, o princípio da segregação das funções quer também evitar o conflito de interesses entre os agentes públicos. Tá? Cada um na sua, cada um fazendo o seu, nós vamos chegar lá de maneira correta, mais eficiente. Perfeito? Essa é a ideia. E a lei vai exteriorizar o princípio da segregação das funções no artigo 7º, parágrafo 1º. A autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Pode ter convicção. Esse artigo 7º, parágrafo 1º, também será campeão de prova. O princípio da segregação das funções. E aí eu trouxe para você, não vou ler todos, né, mas aqui alguns julgados do TCU, da CGU, né, sobre o princípio da segregação das funções. Vamos pegar os dois do TCU, olha aqui. São aplicações do princípio não designar para compor a comissão de licitação o servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do procedimento licitatório. Então o sujeito participou da fase interna e vai participar da comissão de licitação? Há um conflito de interesses, né? Ele participou da elaboração de tudo, está lá no meio da fase interna e agora vai também conduzir a fase externa? Não é legal, vamos separar as funções. Outro aqui do TCU, olha, já de 2008, veja, o princípio antigo, que está expresso agora, mas é antigo. Deve ser observado o princípio da segregação de funções nas atividades relacionadas à licitação, à liquidação e ao pagamento das despesas. Condução da licitação por uma pessoa, liquidação por outra pessoa, pagamento das despesas por outra pessoa. Cada um no seu quadrado. Perfeito? Essa é a ideia do princípio
da segregação das funções. Para a gente ir caminhando para a parte final do nosso bloco e dos princípios, eu trouxe aqui outros princípios, princípios correlatos previstos na nossa nova lei. É o princípio da responsabilidade fiscal. Você observe que o princípio da responsabilidade fiscal não está expresso no rol do artigo 5º, mas ele é um princípio a ser aplicado no âmbito da lei das licitações. Olha lá, pessoal. Responsabilidade fiscal prevista lá no artigo 40, inciso 5, a linha C. Por que ele é importante? Porque vai ter uma correlação com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O princípio chama responsabilidade fiscal. É claro que estará atrelado ao princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se cair na sua prova, aqui é uma conjugação de matérias. Você tem que ir na Lei 14.133 e vai ter que ir à LRF, porque o conceito dele está lá. O conceito de responsabilidade fiscal está no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha lá. O que é responsabilidade fiscal? É a responsabilidade na gestão fiscal pressupor ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receitas, geração de despesa, seguridade social e outras, dívida consolidada, mobiliária, enfim, aí outras situações atreladas ao direito financeiro, mas você observe que a responsabilidade fiscal é o equilíbrio das contas públicas. E a licitação ela tem que ser este instrumento de equilíbrio de conta pública. Eu não posso pensar que a licitação pode ser gasto o que for, o que der. Não, eu tenho que pensar no equilíbrio das contas públicas. Eu tenho que pensar no respeito ao orçamento, no respeito às contas públicas, para que não haja o comprometimento de um projeto futuro ou até mesmo do próprio projeto que está sendo desenvolvido. Veja que o princípio da responsabilidade fiscal ele é uma convergência também do princípio do planejamento, porque aqui fala, olha, pressupõe uma ação planejada, e também do princípio da transparência, porque fala aqui de uma ação transparente. Veja ainda, o artigo 40, inciso 5, a linha C, estabelece que as compras realizadas pela administração devem seguir a responsabilidade fiscal mediante a comparação de despesa estimada com a prevista no orçamento. Foi o que eu acabei de te dizer. Perfeito? Para fecharmos essa fase introdutória aqui, a parte de princípios, já fechando princípios, mas para fechar com chave de ouro, com a cereja aqui do bolo, vamos falar um pouquinho da função regulatória da licitação. Pessoal, a função regulatória do Estado tem previsão constitucional, lá no artigo 174. A Constituição fala que é determinante para o setor público, indicativo para o setor privado, não é isso? Isso cai muito lá na prova de financeiro. E a licitação é um instrumento de regulação. Mas veja, o que é essa função regulatória? Quando a administração pública faz uma licitação, ela não pode ficar atrelada apenas às questões da economicidade. Ela não pode ficar apenas atenta às questões de custo-benefício, de preço. Ela tem que pensar a mais. Ela tem que pensar em aspectos sociais, em aspectos ambientais, em aspectos econômicos também. Ou seja, a licitação ela tem que ser um instrumento maior de desenvolvimento nacional sustentável. E é o que eu ponho aqui para você, olha. A atuação do Estado não pode ser pautada apenas na economicidade. Deve ser instrumento de desenvolvimento social, ambiental, dentre outros. E aí, meus amigos, deixa eu te falar um negócio para vocês. Esses dois dispositivos aqui vão cair demais em prova, muito em prova. Olha só, artigo 115 e o 25, parágrafo 9º. Olha aqui, pessoal. O contratado deve cumprir a reserva de cargos para pessoas com deficiência,
reabilitados da Previdência e uma novidade para os aprendizes. A lei anterior estabelecia como margem de preferência essa reserva de cargos para os portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência. Isso não é mais margem de preferência. Agora, veja, isso é algo à parte, nós vamos ver depois qual a natureza disso no âmbito da lei, mas mais do que isso, além do reabilitado da Previdência, além da pessoa com deficiência, também o percentual de vagas para os aprendizes. O contratado ele tem que cumprir essa reserva. E aí, olha, o 25, parágrafo 9º, vai dizer ainda que o edital poderá, olha o verbo, poderá exigir que o contratado destine um percentual mínimo de mão de obra para a contratação de mulher vítima de violência doméstica e pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Pessoal, isso aqui é a função regulatória da licitação. É a licitação como fator de inclusão social da mulher com violência, vítima de violência doméstica, da pessoa egressa ou oriunda do sistema prisional. Isso aqui, olha, não tenho dúvida, vai despencar em prova. Pode anotar, isso vai cair. Perfeito? Então eu encerro esse nosso bloco e volto no próximo para continuarmos o nosso estudo. Grande abraço!